Uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, para vocês que estão todos presentes aqui, para você que vai estar assistindo essa gravação pelo YouTube, seja muito bem-vindo também. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, nós vamos falar um pouquinho sobre inovação, essa grande oportunidade de negócio que já está há mais de uma década no mercado, vem fazendo uma grande diferença, não só na minha vida, mas na vida de centenas e milhares, e podemos dizer milhões de pessoas pelo mundo. Então é isso que eu quero falar um pouquinho para vocês, mas antes de a gente entrar no conteúdo, eu quero me apresentar um pouquinho melhor, falar um pouquinho, né, da onde que eu venho, como é que eu vim parar dentro dessa companhia. Para quem não sabe, eu comecei no mercado de trabalho muito jovem, muito cedo, né? Eu acredito que muitos de vocês também começaram a trabalhar muito cedo. Eu comecei com 14 anos, eu entrei no mercado de trabalho, comecei a empreender para 19 para 20 anos. Eu entendi que para mim realizar os meus objetivos financeiros, os meus sonhos, eu precisaria empreender. Eu resolvi sair do CLT e comecei a empreender muito cedo ainda. Digo para vocês que eu quebrei a cara não uma, não duas, algumas vezes, né? Que me trouxe muita experiência para mim chegar onde eu estou hoje, graças a Deus. Realizei muitos sonhos na minha vida, mas tem muitos ainda que eu quero realizar, né? E além disso, quando eu comecei a empreender, eu comecei a sentir o gosto de começar a ganhar dinheiro de verdade. Eu acredito que para nós que queremos empreender, para nós que queremos realizar sonhos, o caminho mais sábio é você começar a empreender. Porque muitas vezes a gente passa anos, décadas da nossa vida num emprego, né, trabalhando para os outros, e muitas vezes a gente não consegue realizar aqueles sonhos. Muitas vezes a gente acaba reduzindo o nosso sonho para o tamanho do nosso salário, o tamanho da nossa renda. Então, isso eu entendi muito cedo, mas eu devo isso também aos meus pais, que me estimularam muito a isso, né? Não sabiam muito como me conduzir, mas falavam da importância, né, de eu buscar conhecimento fora o conhecimento acadêmico, mas o conhecimento através do empreendedorismo. E um grande erro que nós cometemos, nós brasileiros, é que a gente só pensa em investir quando está ganhando dinheiro. Enquanto nós não estamos ganhando dinheiro, isso não vem na nossa cabeça. Não vou dizer, né, generalizar, porque isso não é todo mundo, mas a grande maioria das pessoas não pensa em investir. Só pensa em investir de fato quando realmente começa a ganhar dinheiro e sobrar. E esse é um dos primeiros erros que eu entendi quando eu comecei a trabalhar com investimento. Então, quando eu comecei a ganhar, eu fui procurar investir meu dinheiro. E eu descobri de uma forma não muito positiva que os bancos ou assessores de investimentos, eles escolhem os melhores produtos, não para você, para eles, né? Para o banco, para os assessores. Nunca é os melhores produtos para você. Então foi nesse momento que eu resolvi estudar sobre investimento para aprender, mas eu também não achava nenhum tipo de conteúdo para pessoas que não tinham noção sobre investimento, né? Para pessoas mais básicas, que precisavam entender, compreender o beabá do mundo dos investimentos. Foi nesse momento que eu entendi, eu enxerguei uma grande oportunidade dentro desse mercado. Posso dizer para vocês que eu me apaixonei pelo mercado de finanças, sobre investimentos, foi nessa época. E hoje a minha profissão é educador financeiro, já trabalho dentro desse mercado já faz um pouco mais de 10 anos que eu atuo como educador financeiro, e para mim foi uma das maiores realizações, porque não existe coisa mais importante para mim do que ver as pessoas conseguir transformar a sua visão em realidade, fazer um planejamento financeiro de construção de uma independência financeira da forma correta. Então, essa é dos principais pontos e benefícios que os investimentos trazem. Além de você conseguir crescer patrimônio, aumentar seu padrão de vida sem afetar a sua qualidade de vida.
Padrão de vida é aquilo que a gente tem, mas qualidade de vida é paz, é tranquilidade. Então, quando você consegue adquirir padrão de vida sem afetar sua qualidade de vida, você está indo para o caminho certo. Então, é isso que nós, dentro dessa companhia, ensinamos. É isso que a gente coloca para vocês de uma forma muito simples e descomplicada, para você aprender a partir de agora a cuidar do seu dinheiro de forma independente. E quando eu comecei a trabalhar com investimento, isso já foi libertador para mim, porém a minha grande paixão despertou para mim foi em meados de 2016, quando eu tive acesso pela primeira vez aos ativos digitais. Em 2016 eu fui apresentado a criptomoeda mais famosa do mundo, que é o Bitcoin, que na época ela era muito questionada. Será que essa criptomoeda vai para frente, né? Então o Bitcoin ele estava vinculado a várias coisas negativas lá em 2016. Então, para quem já conhece sobre ativos digitais ou Bitcoin, talvez já tenha ouvido falar sobre coisas negativas. Hoje é inquestionável, né? Hoje é o ativo mais valioso que existe no mundo, quebrando, batendo recordes atrás de recordes. Hoje chegou a bater 111 mil dólares. Então, nós estamos tendo um crescimento exponencial do mercado digital. Em 2016 eu comprei, em 2019 eu comprei um Bitcoin e meio em 2016, em 2019 eu vendi esse um Bitcoin e meio, fiz 136 mil, sendo que eu tinha comprado a 8 mil reais, fiz um bom dinheiro, mas se eu tivesse a minha mentalidade de médio e longo prazo, eu teria faturado muito mais dinheiro. Se eu tivesse segurado até hoje, eu teria tirado aproximadamente 1 milhão de reais. Ou seja, a taxa de ansiedade que eu paguei por ter tirado em 2019 foi de aproximadamente 800 mil reais. Então, quando nós falamos de investimento, empreendedorismo, de negócios, é importante você também ter mentalidade, comportamento. Imagina uma empresa, uma companhia que pensou cirurgicamente em todos esses detalhes. Então, aqui dentro você aprende sobre mentalidade, você aprende sobre comportamento, você aprende sobre empreendedorismo, você aprende sobre investimento, você aprende sobre educação financeira, e tudo isso você pode fazer um planejamento, gerar dinheiro e sem largar o que você está fazendo hoje. Então, isso é uma das coisas que me chamam muito a atenção. Porque muitas vezes você já tem um salário, você já tem uma carreira, e aí você pensa, pô, vou ter que largar tudo para começar algo do zero? Não, você pode fazer isso em horas paralelas. E é isso que eu quero destrinchar para vocês a partir de agora. Então, para nós iniciarmos de fato essa apresentação, eu quero explicar sobre essa nova era, esse novo momento que nós estamos vivendo. Ou seja, o mundo mudou e muitos ainda não se deram conta. Hoje vivemos uma transformação silenciosa, porém imparável. Os caminhos tradicionais já não oferecem as garantias de antes, os diplomas não garantem emprego, os salários não são suficientes e a estabilidade virou apenas uma lembrança. Mas em meio a essa incerteza surgiu uma nova economia, uma economia digital, descentralizada, sem chefes nem fronteiras. Uma oportunidade real de gerar renda direto do celular de qualquer lugar do mundo. Praticamente você pode imprimir dinheiro com o seu celular, com o que eu vou apresentar para vocês agora. E isso aqui não é mágica, é evolução. E quem aprende a usar isso de uma forma profissional tem resultado empresarial e muda sua vida para sempre. Então, para você entender, talvez você que está aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar sobre finanças descentralizadas, eu quero desmistificar isso aqui de uma forma muito simples. Finanças descentralizadas. DeFi é um termo técnico para finanças descentralizadas. Então você vai ouvir alguns termos técnicos aqui que talvez você nunca tenha ouvido, mas ele é muito simples a compreensão e é muito fácil. Quando a gente fala de DeFi, são ecossistemas de serviços financeiros que operam sem intermediários tradicionais, como banco ou instituições financeiras. Então, um sistema centralizado são banco e instituições financeiras, descentralizados são as criptomoedas, quando não depende de um sistema central. E qual é o principal benefício desse mercado? Primeiro,
você não precisa de intermediários para realizar transações. A própria palavra Bitcoin, peer-to-peer, quer dizer de pessoa para pessoa. Você pode transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo de uma forma muito simples, sem burocracia, ou seja, muito mais rápido, com custo baixo, 100% transparente e com segurança. E você pode transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo. R$ 10, R$ 100, 1.000, 100.000, 1 milhão, 1 bi em questão de segundos. Ou seja, o mercado de criptomoedas é somente a evolução do mercado financeiro. Então, é importante essa introdução até para vocês terem um entendimento do que é esse mercado, se você ainda não ouviu falar. Então, é um mercado que gira muito dinheiro. O próprio Bitcoin hoje está presente em mais de 100 países e a cada ano, melhor, a cada mês, nós vem tendo uma adoção cada vez maior das criptomoedas. Ou seja, evolução, quando a gente fala de tecnologia e evolução, você não tem como parar, né? Ou ela vai, ou você vai com ela, ou você vai, não tem opção. Então, essa é uma breve introdução. Agora eu quero trazer para vocês o grande ponto. Quando a gente fala de criptomoedas, quando a gente fala do mercado digital e a gente fala de uma oportunidade de negócio, uma grande possibilidade de você gerar renda e fazer um planejamento financeiro, existem algumas análises importantes que você deve fazer antes de investir o seu dinheiro. Por mais que uma proposta seja boa e seja atraente, você tem que avaliar alguns pontos importantes. Por que isso é importante? Para você não cair em fria. Então, isso é uma coisa, inclusive, que eu ensino para aquelas pessoas que já fizeram aula comigo, para os meus alunos, para os meus sócios comerciais e clientes, a importância de você analisar um projeto antes de você entrar nele. Então, essa apresentação aqui, eu já trago tudo isso pronto para você, para simplesmente você tomar a sua própria decisão. E o que eu quero trazer para você aqui é essa companhia, Renaissance Space Labs. É uma holding tecnológica dedicada ao desenvolvimento e à promoção de sistemas e produtos baseados em Web 3.0, blockchain, inteligência artificial e metaversos. Ou seja, essa companhia, ela não é uma promessa, essa companhia não nasceu ontem, ela não tem 1 ano de vida, ela não tem 2 anos de vida, é uma empresa que tem mais de uma década, fechando 15 anos de operação nesse ano. Uma empresa que nasceu em 2010 como uma loja online para comercialização de lingotes de ouro de 24 quilates, como esse aqui. Ela se tornou o maior e-commerce de compra e venda de ouro no mundo, de 1 a 100 gramas. Então eu estou mostrando para você, talvez você nunca tenha visto um lingote de ouro, nunca pegou uma barra de ouro na sua mão, mas foi com esse produto aqui que a empresa nasceu. E essa empresa, ela trabalha com um sistema mais inteligente que existe, que são plataformas. Quando a gente fala de plataformas, é só você pensar no Airbnb. O Airbnb, ela é a maior frota de carro, melhor, desculpa, o Airbnb é a maior rede de hospedagem do mundo sem ter um hotel próprio, sem ter uma casa própria, tudo dos outros. Ou seja, que nem o Uber. O Uber é a maior frota de carros do mundo sem ter um único carro próprio. E a Renaissance Space Labs, a nossa companhia, se tornou o maior e-commerce de compra e venda de ouro do mundo sem comercializar seu ouro próprio. E a partir da evolução de alguns anos depois, ela tem hoje a sua própria distribuição dos ouros de marca própria. O crescimento foi tão grande nesse período que em 2017 ela teve a sua primeira emissão de equities. Nesse período, a empresa valia 1 bilhão de euros em ativos. Então, você consegue acompanhar o crescimento de 2010 a 2017, um crescimento exponencial. Devido ao crescimento do mercado de tecnologia, do mercado digital, em 2021 a companhia decidiu entrar com o protocolo Gold Convergence DeFi, entrar de fato no mercado de criptomoedas. Em 2024, ela lança a Global Metaverso. Nesse período aqui, no ano passado,
trouxeram os números da companhia e a empresa hoje tem um valuation de 60 bilhões de dólares. Então, Cristiano, eu não estou conhecendo um negócio que é para fazer uma aposta, não é um negócio para fazer uma promessa, mas sim um negócio que é uma grande potência no mercado mundial. Essa empresa, ela trabalha no segmento de tecnologia. Se você der um Google agora, você vai ver que as principais empresas, as empresas mais valiosas do mundo, são empresas do segmento de tecnologia. Ou seja, você vai encontrar lá Microsoft, Apple, Tesla, Amazon, ou seja, todas empresas do segmento de tecnologia. Então, por que eu trago esse roadmap da companhia? Porque de 2010 a 2025, quantas coisas historicamente já a empresa já passou? Trocas de governo, passou por pandemia, mais de 2 anos de pandemia, guerras, e tudo isso, todas essas situações que afetam empresas no mundo inteiro, essas situações, fez com que ela continuasse a crescer. Por quê? Primeiro, ela trabalha com o produto mais sólido no mundo, porque quando existe uma crise no mundo, as empresas se apegam ao ouro, que é o ativo sólido e rende acima da inflação. E as empresas procuram inovação através do quê? Dentro de mercados mais promissores, que no caso é o metaverso, que é os ativos digitais. Então, isso aqui, quando a gente olha um período histórico e vê o crescimento da companhia, a gente vê a solidez através do ouro e dos ativos digitais, isso traz o quê? Segurança para você fazer seu investimento. E quando você analisa ainda mais o número de clientes que a companhia conquistou nesse período, 3,5 milhões de clientes, presentes em mais de 150 países, isso traz mais credibilidade. Nenhuma empresa que está 15 anos no mercado teria tantos clientes que não tivessem ganhando dinheiro, satisfeito com os produtos, monetizando seu dinheiro através dessa companhia. Então, esses são um dos principais pontos que você precisa avaliar para fazer parte de um projeto. Então, por isso que a empresa ela tem uma adesão tão grande de pessoas. E ela vem tendo um crescimento exponencial. E a partir de hoje, você pode fazer parte e arrecadar uma boa parte dessa fatia, caso você tenha perfil para aquilo que nós estamos procurando e caso você se identifique com tudo isso que eu estou falando para você. Tá bom? Então, quais são os produtos que nós temos aqui? O que você pode fazer dentro dessa companhia? Dentro dos produtos, nós temos uma assinatura. Essa assinatura, ela funciona como uma licença. Você pode desenvolver um trabalho profissional aqui e gerar renda imediata dentro desse negócio. A assinatura é um pacote de serviço que te dá acesso a ferramentas de negócio e benefícios especiais. Acesso a um programa de marketing para gerar renda rápida e acesso a um plano de carreira de liderança. Então você pode fazer dinheiro de forma imediata com essa assinatura, com essa licença. Além dessa assinatura, nós temos cripto e gaming, que é um ativo digital que permite participar da distribuição de criptomoedas por meio de ativação do farming. Então, aqui dentro, se você estiver no HMAP, você participa da distribuição desses ativos e esses ativos digitais você já pode transformar eles em dinheiro. Você pode monetizar essas moedas e ainda te dá acesso a um programa de marketing para gerar renda. Então, além da assinatura, além da licença que você pode gerar dinheiro, você também pode gerar dinheiro através do HMAP System, através do farm dessas moedas e também na captação de clientes interessados nesse projeto. E também temos acesso aos jogos mobile. O jogo ele combina inteligência artificial com diferentes níveis de realidade virtual e aumentada. Utiliza princípios de jogar para ganhar.
para motivar os jogadores. É um modelo de negócio que inclui diversas oportunidades para ganhar dinheiro e se divertir. Então, além disso, nós temos acesso a um jogo mobile. Como que funciona isso na prática? Esse jogo vai ser lançado agora, nesse ano, Legends of Interaction. Então, vamos entender um pouquinho sobre gamificação. O que, que é esse jogo? O que, que é esse lançamento tão esperado que a empresa vai fazer? Para quem não conhece um pouco, quando a gente fala sobre games, os games não servem apenas para entretenimento, como a gente fazia lá atrás. Eles também servem para fazer negócios e ganhar dinheiro. Olha como o mundo mudou e as coisas mudaram e até o significado do jogo, que antigamente era só para diversão, hoje ele é para negócios. O mercado global de videogames foi avaliado em 215 bilhões de dólares. Isso em 2023. E a projeção é que seu valor dobre nos próximos 7 anos. Dobre, nós estamos falando aí mais de 500 bilhões. Isso pode ultrapassar os 500 bilhões de dólares. E eu quero trazer um player de sucesso em cima disso. Pô, mas Cristiano, será que dá para ganhar dinheiro com jogos? Existe essa possibilidade real? Então aqui está a história de um player, o Steppen, que é um jogo Walk to Earn. Ou seja, os jogadores ganhavam até 4 mil dólares por mês jogando esse jogo. Eu estou falando de uma renda de 20 mil reais por mês para jogar, ou seja, para se divertir. Aí talvez você pense, poxa, eu trabalho 8 horas por dia, às vezes você fez uma faculdade, mestrado, doutorado, fez MBA, você fez pós, e tem pessoas que ganham mais de 20 mil reais jogando, se divertindo. E o fato que é a mais pura verdade. E se eu disser para você que tem uma pessoa no YouTube, uma criança, que ganhava mais de 30 mil reais por mês descascando Kinder Ovo, ela fazia videozinhos no YouTube descascando Kinder Ovo, postava, e devido às visualizações que tinham, pessoas que se inscreviam no canal, ela ganhava fortuna. Então, isso é tecnologia, isso é a inovação. Então, se você está atento às oportunidades, às inovações que vêm acontecendo, você tem a oportunidade de fazer muito, muito dinheiro. Então, por isso que você vê pessoas, às vezes, muito jovens, ganhando muito dinheiro porque estão investindo em ideias extremamente inovadoras. Então, você pode fazer exatamente a mesma coisa aqui. E por que que esse jogo ele é tão esperado? Porque ele une 4 mundos. Ele une o mundo físico, o mundo digital, ele une negócios e comunidades. Isso gera pertencimento e você pode fazer dinheiro com esse jogo. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente as possibilidades que tem, mas a pessoa que te convidou, ele vai abrir a plataforma para você e vai te mostrar isso na prática, como que você pode gerar dinheiro através desse jogo. E eu quero mostrar as duas oportunidades extremamente relevantes que você pode fazer aqui dentro. Como sócio comercial, você pode gerar renda imediata através das assinaturas, através do processo do HMAP, através do jogo. E como holder, você pode fazer um planejamento financeiro. Porque dentro do farming desses ativos, dentro dos investimentos que nós temos aqui dentro, você pode fazer um planejamento, uma programação financeira como holder. Então, são duas possibilidades interessantes que você deve estar, inclusive, nas duas. Fazer dinheiro de forma imediata e gerar e fazer esse planejamento. Como que funciona? A assinatura como sócio comercial, ela tem um custo de 385 euros, que dá em torno de 2.500 a 2.600 reais, que pode ser parcelado em até 12 vezes. Então, essa assinatura ela pode ser parcelada em até 12 vezes. E quando você inicia esse trabalho, ao conquistar os teus primeiros 6 clientes, você já ganha 750 euros. Ou seja, uma média de 5 mil reais no momento que você fecha esses 6 clientes. Você ganha 5 mil reais. A partir desse momento, a cada 3 clientes que você indicar, que você trouxer
para a companhia, para a sua estrutura, você ganha mais 750 euros. Ou seja, é um negócio sem limites, que depende unicamente do seu empenho e desempenho. O sócio que indica 3 clientes por mês gera 750 euros, né? Tem, claro, né, o desconto de taxas, mas líquidos para você é 690 euros. Eu estou falando aí de uma média de 5.000 reais. Então, você já imaginou, para o seu trabalho tradicional, você gerar 5.000 reais a mais todos os meses sem largar o que você está fazendo? Como a sua vida poderia ser muito mais tranquila como uma segunda fonte de renda? Porque se acontecer algum imprevisto com a sua principal, você tem uma segunda fonte de renda. Então, é uma coisa que eu aprendi lá atrás, que os grandes empresários, os grandes empreendedores, eles não contam apenas com uma fonte de renda. Eles contam com duas, três, quatro. Quanto mais fontes de renda, melhor. E através da assinatura, você consegue gerar uma segunda fonte de renda inteligente sem largar o que você está fazendo. E aqui você pode gerar, inclusive, uma terceira fonte de renda dentro do negócio, quando você está inserido no HMAP System. E eu quero mostrar uma simulação aqui para você entender o poder de retorno que isso oferece. Se você entrar no jogo, fizer um investimento em 2 pacotes, um 9-pin token e um 7-pin token, o que são esses pacotes? Esses 2 pacotes aqui te dão acesso a você farmar, ou seja, gerar uma moeda do jogo. Essa moeda do jogo te dá a possibilidade de você comprar terrenos dentro do jogo. Esses terrenos, você pode comprar esses terrenos e vender eles conforme vai tendo valorização, que nem terrenos que eu comprei hoje já tem uma supervalorização inserida neles. Você pode comprar e ganhar com a valorização. Você pode simplesmente pegar esses terrenos e gerar negócios ali dentro e gerar uma receita diária, ou seja, conforme o lançamento do jogo vai ter esse ano, interações que tiverem no jogo, você vai ganhando renda diariamente, ou seja, todos os dias você pode ir gerando uma receita passiva. Você também tem a possibilidade de alugar esses terrenos. Uma simulação aqui de 100 terrenos alugado te daria uma receita em torno de 3.000 reais. Então, imagina o que você pode fazer de retorno financeiro somente entrando na parte do jogo. Então, isso aqui é um pacote de 7-pin e 9-pin para você ter a compreensão do que se trata. Agora, esse investimento ele tem um custo de 800 euros mais 6 Gicocoin. Tá? Esse seria o investimento e a estratégia que você teria aqui é o seguinte: imagina você entrando com esse pacote, você ajudando 4 pessoas da sua estrutura, da sua equipe, do seu time a fazerem a mesma coisa que você fez. E você vai indicar 4 e cada um dos seus 4 vai fazer exatamente a mesma coisa. Essa estratégia é uma estratégia já adotada por muitas pessoas aqui dentro, que trouxe muito resultado financeiro, por isso que a gente está compartilhando com vocês aqui. Então, esse resultado trouxe de forma imediata 2.900 euros de ganhos. Eu estou falando de 19.500 reais. Cristiano, tem como eu fazer mais? Tem. Isso aqui é uma projeção. Então, se eu colocar uma outra projeção, antes de você comprar um pacote de 9-pin e um de 7-pin, você compra o dobro. Compra 2 do 9-pin e 2 do 7-pin. Ou seja, o seu ganho, fazendo exatamente a mesma estratégia, seria de 6.510 euros. 43.500 reais. Então, essa estratégia ela pode ser adotada por você e, claro, vai depender do poder de fogo de investimento que você tem. Ah, Cristiano, eu posso começar com pouco? Pode começar com pouco. Posso começar já com mais? Pode começar com mais. Então, depende do seu perfil também. Então, a pessoa que te convidou vai exatamente te mostrar exatamente qual é a melhor forma para você começar, né, em cima do teu perfil e do investimento que você está disposto a fazer. Então, essa é outra possibilidade. E aqui vem uma das possibilidades, dos pontos que mais me chamam a atenção dentro do projeto,
que é um plano de carreira. Porque eu não sei quanto a você, mas eu passei anos da minha vida fazendo coisas que eu não gostava por dinheiro. E deixei ao longo da minha vida de fazer coisas que eu gostava por falta de dinheiro. E aqui dentro desse projeto, dentro desse negócio, você tem um plano de carreira muito mais atrativa e dinâmica. Esse negócio ele proporciona você trabalhar home office, você tem um sistema híbrido, porque você tem a possibilidade de trabalhar em casa, né, do jeito que eu trabalho, mas eu também faço algumas reuniões presenciais, porque eu digo que, por mais que o online seja bom, nada substitui o relacionamento humano. Então, ficar perto de pessoas, se conectar é extremamente importante. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente costuma fazer jantares de negócios para os investidores se conhecerem, a gente trocar informações e trocar estratégias. Então, isso é muito importante. Então, se você gosta de pessoas, se você gosta de se relacionar, ou gosta de trabalhar home office, trabalhar no conforto da sua casa, ela é uma grande oportunidade e chama muita atenção. E essa aqui é uma das partes que, para mim, brilham meus olhos, que é uma possibilidade de você gerar renda passiva todos os meses, construindo um negócio de uma forma sólida. Você pode ver aqui que dentro desse plano de carreira existe um programa de liderança, um nível de liderança de nível 1 a nível 15. Esse nível 1, você precisa de 50 unidades de liderança para chegar a nível 1. O que são essas unidades de liderança? Quando você se torna um sócio comercial dentro da companhia, toda a movimentação financeira que tiver na sua estrutura, ou seja, você ganha sobre todas as compras realizadas dentro da sua organização. Isso gera unidades de liderança que vão acumulando. E quando chega a 50 unidades de liderança, você chega a nível 1. A partir desse momento, como líder 1, qualquer compra que for feita na sua estrutura retorna euros diariamente. Não é reais, é euros. Você ganha euros diariamente. Então, aqui está um exemplo de uma compra de 1.185 euros. Como líder 1, você ganharia 33 euros, uma média de R$ 200. Já como líder 5, o mesmo pacote de investimento que foi feito na sua estrutura te daria uma renda de 116 euros, mais de R$ 600, quase R$ 700. Hoje, a minha qualificação, meu nível de liderança é de nível 4. Teve dias que eu chegava a ganhar 50 euros, 10 euros. Teve dias que eu cheguei a ganhar mais de 1.000 euros. Eu estou falando mais de R$ 6.000 em um único dia. E o grande ponto daqui é o seguinte: a grande parte dos ganhos do meu resultado financeiro aqui dentro da companhia não é de novos clientes, é de pessoas da minha própria organização. Porque quando você faz pessoas da sua equipe, pessoas, seus clientes, a colocarem dinheiro no bolso, tu monta uma boa estratégia, uma boa carteira de investimento robusta, aproveitando as janelas de oportunidade que a empresa possibilita para nós, você consegue fazer um ótimo resultado financeiro. Então, isso aqui é muito interessante. E detalhe, esse programa de liderança ele é cumulativo. Então, se você de repente você pensa assim, poxa, mas eu tenho uma meta que eu tenho que cumprir todo mês para me manter nesse nível. Não, não existe essa meta. Você chegou a nível 1 e resolveu tirar férias por um ano e voltar, você continua como nível 1, você continua ganhando como nível 1, então seu resultado sempre será como nível 1, até o momento que você chega a nível 2. Até o momento que você chega a nível 3 e esse crescimento vai sendo progressivo, tá bom? E para a gente finalizar essa parte dos ativos digitais, tem um produto em especial que é um lançamento, que é o nosso marketplace de serviços, né? O Interatom. O que é a Interatom? Para quem não conhece um pouco sobre criptomoedas, mas existem três tipos de criptomoedas. Stablecoin, que são criptomoedas lastreadas em moedas fiduciárias, como o dólar, como o euro, são moedas que não têm volatilidade, né? Então são moedas que você não ganha, você não faz dinheiro com elas. Existe um outro tipo
de criptomoedas, que são as altcoins, né? Normalmente são muito conhecido por meme coins, né? As meme coins, que são muito moedas especulativas, que não têm uma utilidade real. Então, são criptomoedas que a gente não deve investir também, porque o risco de perda se torna muito grande, mas existem algumas criptomoedas que têm um chamado utility, que tem utilidade. Essas criptomoedas que têm utilidade são criptomoedas que te trazem um retorno financeiro muito grande a médio e longo prazo. Claro, quando eu falo médio e longo prazo, Cristiano, existe a possibilidade de fazer a curto prazo? Sim, existe. Mas você não pode entrar com a mentalidade de curto prazo, e sim de médio e longo prazo. Tá bom? O que é a Interatom? É um marketplace de serviços de última geração, baseado em blockchain, Web3, que conecta clientes e provadores de serviços, desenvolvedores e investidores de forma automatizada, segura e descentralizada. Por que a Interatom é diferente e é algo inovador dentro do mercado que não existe? Digitalize o maior mercado, do mundo de serviços. Você paga com total segurança usando contratos inteligentes, que é criado na hora, sua reputação e seu capital rastreado na blockchain, que é a tecnologia mais importante. Inclusive, saiu uma notícia falando que a blockchain é mais impactante que a própria internet. Imagina algo mais impactante que a própria internet. Impossível de falsificar. A INT Coin faz tudo. Ela paga, ela vota, você tem poder de voto nela, te dá recompensa e te dá status. Esses status te dão vantagens e privilégios. Ou seja, né, você tem muita coisa a ganhar ao ter acesso a essa criptomoeda. Você não apenas usa a plataforma, você a joga missões, NFTs e metaversos e recompensas da vida real. Então, por que essa moeda, a INT Coin, tem grande potencial de valorização e é uma criptomoeda que você deve investir? Você deve ter ela em carteira. Pelo menos algumas moedas você deve ter. Isso aqui é a mesma coisa que eu falasse para você do Bitcoin lá em 2010, quando foi lançado. Se você tivesse alguns Bitcoins na sua carteira, se você tivesse guardado algumas moedas dessa, quanta diferença teria feito lá na frente para você? Você estaria hoje, talvez nem tivesse nessa live se você tivesse guardado alguns bitcoins lá atrás, mas talvez você não teve acesso. Mas hoje você está tendo acesso a essa criptomoeda. Então não procrastine. Faça um pequeno investimento, se posicione para ter pelo menos algumas moedas dessa. Porque a maior segurança está na diversificação. Não é você concentrar tudo em um único ativo, mas você diversificar. A INT Coin, ela é limitada, ela é útil e necessária dentro de um ecossistema real que digitaliza um mercado de mais de 9 trilhões de dólares. Cada uso, cada serviço e cada interação gera demanda. Ou seja, quando a gente fala de uma criptomoeda, ela tem que ter utilidade. Ou seja, toda vez que a gente usa ela dentro de um serviço, cada interação gera uma demanda dela. Então você precisa dela. Isso aqui eu não estou falando de especulação como moedas, como meme coin, que tem supervalorização e depois cai e você normalmente as pessoas acabam se frustrando e perdendo dinheiro. Ela te traz uma utilidade real com adoção em massa. Sua emissão é limitada. Esse é um dos pontos pelo qual torna ela tão valiosa, é a limitação. Principalmente quando a gente fala de Bitcoin. 21 milhões de criptomoedas presentes. E quando a gente fala da INT, é exatamente a mesma coisa, uma quantidade limitada. Você investe 750 euros, você recebe 10 Gicocoins em staking. Além disso, você ganha 10 Gicocoin. Essas Gicocoin, cada uma delas vale 70 euros. Cristiano, e essas Gico que eu ganho, eu posso monetizar elas? Pode, você pode transformar ela em reais, você pode vender, você pode negociar elas. A pessoa que te trouxe para essa live, que te recrutou para essa live, vai te explicar como que você pode fazer isso também.
e você ganha uma INT Coin por mês. Uma INT Coin por mês, tá bom? Então isso aqui é muito interessante, é muito válido você avaliar e ter pelo menos algumas moedas em carteira. Cristiano, é muita coisa para mim entender de uma única vez. Como é que eu vou fazer dinheiro? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou desenvolver esse negócio de uma forma profissional? Muito simples. Nós temos um sistema de treinamento. Inclusive, se você tiver com o seu celular livre, você pode escanear esse QR Code e você vai ter acesso ao sistema de treinamento. Você pode já acessar e ver. Então, tudo aqui ele é feito com uma qualidade muito grande para entregar para cada um dos nossos clientes, investidores, sócios comerciais, o melhor conteúdo possível. Então, nós temos conferências e treinamentos online, reuniões de negócios em diferentes cidades, eventos regionais, convenções internacionais que nós vamos ter ano que vem, em Punta del Oeste, uma convenção, site de suporte, podcast BLC University. Então, tudo isso aqui que nós temos aqui é um sistema de treinamento completo, onde você aprende sobre liderança, educação financeira, inteligência emocional, gestão de tempo e marketing digital. Em resumo, você acaba de conhecer uma plataforma com 15 anos de mercado, com mais de 3 milhões de clientes, presente em mais de 150 países, que te oferece acesso a um ecossistema de finanças descentralizadas. Como sócio comercial, você pode gerar renda rápida utilizando os programas de marketing da plataforma. Como holder, você pode inclusive participar da distribuição de criptoativos e gerar benefícios de médio e longo prazo. Você conta com um sistema educativo estruturado, com atividades e ferramentas e vídeos e tutoriais e treinamentos gravados, como essa live aqui vai ficar gravada, e eventos presenciais e online, que vão te conduzir passo a passo para se tornar um profissional. Tudo que você precisa saber e fazer, você encontra no sistema de treinamento BLC. Além disso, a pessoa que te recrutou, né, ela vai ver se você tem o perfil para aquilo que ela está buscando também. E caso você tenha se identificado com tudo que foi falado aqui, vocês podem fazer um bom negócio e criar um plano de ação para começar a gerar renda imediata. Então, você pode começar ainda hoje, né? Cadastre-se com a pessoa que compartilhou essas informações, ela vai te mandar um link, né? Vai pegar os dados com você, vai fazer isso junto com você. Você pode escolher o pacote que deseja, ela vai trazer todas as informações, quais são os melhores pacotes e os benefícios, né? Em cima da estratégia que vocês vão montar junto. Você pode fazer um planejamento empresarial com seu patrocinador, que isso aqui é extremamente importante, porque eu sempre digo, ou você cresce por sorte ou por estratégia, eu não acredito em crescimento por sorte, sempre por estratégia, então é importante você fazer isso. E cadastre-se na plataforma www.blcuniversity.org e inicie o módulo do sistema educativo. Então, para a gente finalizar aqui, o que eu apresentei para vocês é uma grande oportunidade de negócio onde você pode fazer um planejamento financeiro, onde você pode fazer renda imediata, além de ter um plano de carreira muito mais atrativo e dinâmico, ele te dá a possibilidade de você viajar para os melhores lugares do mundo. Então, eu sempre digo que dinheiro ele compra carro, dinheiro compra casas, dinheiro ele pode comprar muitas coisas, mas ele não compra reconhecimento. Ele não compra a satisfação de você ganhar uma viagem, a satisfação de você subir num palco e ser reconhecido pelo um trabalho extraordinário que você fez. O seu resultado aqui dentro, quando você chega a nível 1, é porque você está ajudando dezenas, às vezes centenas de pessoas a buscarem a sua independência financeira e principalmente levar o que para mim é o principal produto da nossa companhia: esperança. Esperança de um futuro melhor, esperança de uma vida melhor, a esperança de você fazer aquilo que talvez até hoje você não conseguiu. E através dessa oportunidade, como eu falei, não é uma promessa, é uma potência, você pode realizar todos os sonhos de vocês.
Eu já trabalho, já empreendo há alguns anos, a minha profissão é educador financeiro, mas o que essa oportunidade trouxe para mim e traz até hoje é algo imensurável. Isso não tem preço, isso tem valor, tá bom? Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso, fiquem com Deus, né? E tomem a melhor decisão para você e para a sua família. Um forte abraço. Tchau. Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.